Olá, bem-vindos a mais um programa, uma transmissão ao vivo do nosso 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias, ouve muita informação e ouve o factual, aquilo que está queimando, aquilo que está quente no Corpo de Bombeiros. No dia de hoje a gente quer agradecer a presença de dois co-hosts com a gente aqui. Nós temos o Tenente Coronel Lima de Freitas, a gente tem o Major Ronaldo. Mas antes de eu dar a palavra para eles, eu quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal na plataforma do YouTube, canal da Fundabom. Lá dentro você vai encontrar o 193 BombaCast. Estamos também agora transmitindo através de uma web rádio. É isso aí, a web rádio da Fundação. Rádio 193, a rádio de todos os bombeiros. Vai lá no nosso site e olha lá, www.radio193fundabom.com.br. Vou repetir, www.radio193.fundabom.com.br. E participe do nosso programa, você pode interagir com a gente através do WhatsApp. Vou pedir para colocar daqui a pouco na tela aqui o nosso número, mas enquanto não coloca eu vou falando. O nosso WhatsApp é o 91207-1016. 91207-1016. O DDD é 11, aqui de São Paulo mesmo. Como é que estamos aí, técnica? Estamos transmitindo? Estamos na rádio? Tá na tela? O QR Code do episódio já está na tela também. Muito bem. Aponte aí seu celular para a tela, tem o QR Code do WhatsApp. Você já vai estar aqui interagindo com a gente. Como eu disse, então, a gente tem dois assuntos quentes, digamos assim, dessa última semana. Nós vamos começar sobre o primeiro assunto desse aí, nós vamos falar de dois. Nós vamos falar sobre acidente com carros elétricos. Para isso nós temos aqui o Major Ronaldo. E vamos falar também sobre o incêndio, a tragédia que aconteceu na Macedônia do Norte. Na verdade, praticamente um replay, se a gente pode dizer assim, né, Lima, do que aconteceu aqui no Brasil há alguns anos na famigerada Boate Kiss. A Boate Kiss, sim, um incêndio muito parecido, com as mesmas características do início, bem próximo. Vamos falar sobre isso hoje. Mas para começar esse bate-papo, a gente vai começar aqui com o nosso Major Ronaldo. Major Ronaldo que está aí encabeçando, liderando aí a questão da eletrificação, né, Ronaldo? Sobre esse novo desafio que a gente tem aí na mobilidade. E ele vai falar um pouquinho para a gente aí sobre acidentes com... Vamos falar de carro, evidentemente, mas isso é um pouco maior, né? A gente fala de baterias, né? E outros meios de locomoção. E antes de mais nada, eu quero, Ronaldo, então, agradecer a sua presença mais uma vez aqui com o nosso 193 BombaCast. Eu que agradeço a honra de estar aqui com todos. E quero também lembrar que a semana passada o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo fez 145 anos de excelentes serviços prestados a toda a sociedade Bandeirantes. E quero principalmente agradecer a todos esses guerreiros do fogo que dedicam a sua vida a proteger o próximo, pessoas que eles não conhecem, para poder garantir a segurança de todas as pessoas. Então, a semana passada a gente comemorou. E eu também quero agradecer, né, até porque os senhores guerreiros do fogo protegem também a minha família. É verdade, você está coberto de razão. E a gente fala em novos desafios, né? E a gente sabe, né? Quando tudo dá errado, toca 193, chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Mas então, obrigado, muito bem lembrado, viu, Ronaldo? Mas vamos falar um pouquinho aí, o que está motivando, né, o assunto, né, o gancho desse nosso bate-papo, foi que a gente teve aí a semana passada, né, e foi amplamente divulgado aí pelas mídias sociais, jornalísticas, né, um fato que houve, né, do incêndio de um veículo eletrificado aí na região de Presidente Prudente. Eu sei que você esteve lá com o seu grupo para entender, enfim, você está debruçado sobre essa temática, estamos aí na construção de uma regulamentação. Queria que você falasse um pouco, algumas considerações sobre o que foi, qual é o desafio de não só do atendimento, mas a gente lidar com esse novo desafio aí da eletrificação. Estamos vivendo novos tempos com incêndios que nós chamamos de incêndios tecnológicos, onde as novas tecnologias vêm chegando para poder somar e melhorar a nossa vida, nossa qualidade de vida, e essas novas tecnologias estão no nosso dia a dia. Estão nos veículos, mas estão também no videogame do seu filho, está na bicicleta da esposa. Está nos eletrodomésticos. Está nos eletrodomésticos, né? Então, esse tema ele é apaixonante.
né, e traz também alguns desafios, né, em que o Corpo de Bombeiros ele tem sim que estar cada vez mais preparado para poder garantir aí a segurança da população. Com o aumento das frotas e também com a chegada desses novos veículos no mercado, e eles também agora estão começando a ficar com um pouquinho mais de idade, né? Então a tendência de novas ocorrências ela vai se tornar cada vez mais presente no nosso dia a dia, e é muito importante que as pessoas conheçam os riscos e saibam lidar com esses novos desafios, assim como o Corpo de Bombeiros está fazendo a sua parte, e estamos aqui para isso. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, né? Todos os desafios, todas as novas tecnologias, quando ela traz desafios, esse desafio ele é compartilhado, né? Faz desde do cidadão, né, que está usando a nova tecnologia e tem que saber como usá-la, e tem que usá-la de maneira correta, consciente, preocupado com manter o equipamento, manutenção, o próprio uso, né, correto, mas também acende a questão de como mitigar isso, né, de como mitigar, e se não for possível mitigar e eventualmente acontecer um acidente, como atender. Eu acho que é uma responsabilidade de todos, né? Com certeza, é uma responsabilidade conjunta. Foi por isso que o Corpo de Bombeiros, no ano passado, ele emitiu uma consulta pública chamando todos à responsabilidade, para todos nós pudermos juntos passarmos a conversar, entender as novas necessidades e juntos tomarmos as melhores decisões. E isso com certeza está acontecendo. Você falou um negócio também que eu achei sensacional, importante. Você falou, né? É novo desafio, nova tecnologia, mas mal ou bem nós já temos veículos, né, com 7, 8 anos de idade que estão rodando aí, né? Com certeza. Estão rodando aí. A tecnologia ela está melhorando de forma vertiginosa a cada dia. A tecnologia está ficando cada vez mais segura, mas nós temos um passivo, né? Nós temos um passivo e estamos aprendendo a lidar com esse passivo. E esse incêndio, mais especificamente, que ocorreu no dia 26 de fevereiro, na cidade de Presidente Prudente, uma bonita cidade. A gente tem imagem, a gente consegue colocar já aí, pessoal, as imagens tá rodando já na tela? Se vocês puderem colocar aí. Sim, então essas foram... Não é essa não, essa é outra. Mas vai falando aí que ele acha... Isso, Eita, aí, essas imagens, elas rodaram toda a mídia, né? Porque hoje em dia é muito fácil, todo mundo tem celular e consegue. Então essa imagem à distância, né, impressionou um pouco na mídia. Esse foi o início dos trabalhos, né? Nós fomos até a cidade de Presidente Prudente para poder assessorar a equipe de perícia do 14º Grupamento de Bombeiros, e eu tenho que deixar claro aqui que é uma equipe muito competente. Os senhores conseguem ver aí detalhes dos trabalhos que foram realizados. Nós fomos lá para poder apoiar, né, com aquilo que a gente tem estudado nos últimos anos aí, para poder permitir que os trabalhos realizados pela equipe do 14º GB pudessem ser melhor ainda lapidados, para que nós possamos oferecer os melhores níveis aí de perícia e de conhecimento na área de segurança contra incêndio. E acho que é muito importante nós colocarmos que quando uma equipe de perícia do Corpo de Bombeiros ele vai até o local, o objetivo precípuo, e é natural as pessoas sempre perguntarem para querer saber o que gerou aquele incêndio. Isso sim é importante, mas não é o mais importante. A gente tem que deixar muito claro que o objetivo do Corpo de Bombeiros é ir até o local para melhorar os procedimentos que nós vamos utilizar nas próximas ocorrências, para que nós possamos cada vez nos tornarmos mais eficientes no nosso combate. E que também possamos melhorar as nossas legislações de segurança contra incêndio para poder fechar o ciclo, porque nós temos o Estado de São Paulo, o Brasil, ele é referência hoje na questão de legislação de segurança contra incêndio, mas tudo o que é bom sempre pode ser melhorado, e esse é o objetivo. Não tem dúvida. É um baita desafio, né? Porque você, em linhas gerais, você falou sobre duas coisas que, na minha opinião, é o eixo do estudo, né? Tem o regulatório, e deu tudo errado e eu preciso combater um sinistro, né? São duas vertentes, dois pilares que tem que estar alinhado e tem que desenvolver. Porque a gente vê pelas imagens que o incêndio num veículo elétrico ele se comporta
bastante diferente de um veículo convencional. Com certeza, é uma nova tecnologia, né? Todas as características elas são diferentes, elas demandam um trato tanto do usuário, da população diferenciado na questão de cuidados. É sempre importante nós esclarecermos que não devemos assustar as pessoas, Claro. porque é uma tecnologia, ela vem para poder somar. Temos apenas que aprender a lidar com ela. Claro. E é isso que nós estamos fazendo no dia a dia, né? O Corpo de Bombeiros está aprendendo muito bem, a passos largos, nós estamos aprendendo a Eu lidar. fico imaginando, eu vou fazer uma comparação bem esdrúxula, né? Eu fico imaginando quando surgiram os primeiros carros a combustão, deve ter passado na cabeça das pessoas naquela época, puxa, mas isso tem gasolina, pega fogo, o cavalo não pega fogo, né? Assim, eu estou fazendo tremendo num paralelo meio sem sentido, talvez, mas é isso, né? Está posto, é uma nova tecnologia, traz desafios, traz novos riscos e a gente tem que aprender a lidar com eles da melhor maneira, de forma segura, né? E nada como as experiências aprendidas, né, Ronaldo? Daí Com certeza. que eu vejo como fundamental esse trabalho que você está fazendo. Sim, nós estamos há necessidade, com toda certeza, de se aprender, né, para poder preparar da melhor forma os nossos bombeiros e também conscientizar a população da melhor forma de utilizar essas tecnologias. Se a gente for verificar esse incidente em Presidente Prudente, os bombeiros já demonstraram grande capacidade de mitigação, né? Nós tivemos resultado muito bom nas primeiras intervenções. O tempo-resposta foi fantástico, de 14 minutos já estavam lá, né? No mundo hoje tem uma média de utilização de volumetria de água muito grande. Pois é, eu ia te fazer essa pergunta, né? Porque esse comportamento desse incêndio, já dissemos, ele é diferente, ele acaba demandando uma quantidade muito maior de fluido extintor, digamos assim. Exatamente, de água, no caso. que é o universal, que é aquele que todo bombeiro tem, né? Água. Então a gente tem que aprender e conseguir utilizar ele, porque nem todo corpo de bombeiros no mundo tem as melhores tecnologias à sua mão, e as tecnologias estão chegando. Então hoje nós temos que utilizar aquilo que nós temos à mão, e o que nós temos à mão é água. E existem novas técnicas que estamos desenvolvendo da utilização da água, que estão trazendo resultados formidáveis. E temos boas notícias para poder passar aqui hoje. Então vamos falar delas. Então. Diga, não esconda nada. Nós tivemos o prazer de visitar a China, né? E os corpos de bombeiros lá têm feito alguns testes, né? E combates também. E a média dos testes dos corpos de bombeiros lá em volumetria de água tem variado em 30 mil litros. 30 mil litros para um veículo. Para um veículo de passeio. De passeio. Exatamente, porque você tem uma carga de energia muito grande na bateria, né? É muito diferente do que a gente estava acostumado antes, né? E as baterias estão se tornando menores e com uma capacidade maior. Exatamente. Será que é ele mesmo? Um dia ela conversando comigo na Câmara Municipal, no evento que teve do Joelma, aí ela conversando, dá umas dicas, eu falei, só é comandante, mas vamos lá. Aí eu falei, fica tranquila, conversa normalmente, né? A gente não tem que fazer um tipo, nós temos que ser aquilo que nós somos mesmo, falar a verdade. Autenticidade. Entendeu? Autenticidade, boa. Eu sou ruim de vocabulário. Mas é isso aí, mandou bem, eu vi as reportagens, eu acompanhei umas reportagens da até deu os senhora. parabéns pra ela estava gravando uns vídeos aí orientativos, fez o carnaval agora, bacana, a gente reproduz tudo aqui na plataforma da Futebol, muito legal. Você sabe, né? A gente faz um E collabzinho passou aquele frio, calafrio, passou? Depende, Dias. Por exemplo, quando é assunto que a gente já tá acostumado, beleza, porque já tem o padrãozinho, já tem o script, é igual a ocorrência, tipo, a gente já tem um padrão a ser seguido. Tem um pop, né? Óbvio que sempre vai ter alguma coisa que foge do normal. E quando a gente está na ocorrência, a gente está muito focado no que está acontecendo ali. Então é muito claro aos nossos olhos o que está acontecendo. Mas a gente que trabalha como porta-voz e passa a informação, não é claro aos nossos olhos o que está acontecendo. Sim. Então filtrar essa informação e passar é difícil nesse sentido, porque muitas vezes está acontecendo muitas coisas na ocorrência e às vezes a gente evita dizer tudo o que está acontecendo, porque não é claro aos nossos olhos. Lógico. Então essa filtragem realmente é com muito tempo de experiência. Eu estou no gabinete há 1 ano. Diferente do Capitão André Elias, do Capitão Michael. Vou imitar o Capitão Elias aqui depois, viu? Vou imitar ele aqui. Quem? Depois, o Capitão André, vou imitar ele aqui. Tem essa também. Essa filtragem para ele já é mais clara, né? Se eu mandar, eu faço ele Tá aqui. bom. Sempre tem uma ocorrência que, tipo,
a gente tá acostumado com as ocorrências ordinárias. E sempre acontece algo muito absurdo, assim. E pra gente filtrar essa informação e passar pro cidadão, passar pro jornalista, de uma forma que eles entendam, de uma forma que não seja equivocada, e de uma forma que fique claro pra população, fazer esse filtro realmente é mais tranquilo Sim. agora, mas assim, com 1 ano de experiência, nossa, isso é muito pouco, perto de pessoas que passaram tanto tempo Sim, lá, sabe? sim. Então, E com isso quando certeza- acontece É, aquelas mas- ocorrências, o Coronel Pavão na época lá no gabinete, o senhor lembra? Eu sou paleolítico inferior, né? Eu sou da época que não tinha rede social. Não tinha né? rede social. Era TV, rádio. Mas você lembra daquelas escrito. ocorrências que dava, que o senhor ia apoiar a gente, o Coronel Pavão apoiava a gente lá no gabinete, aí na época o Datena na Band, ele falando de uma ocorrência com Era com pelo o Palumbo, rádio, era o link no era rádio. o link no rádio. Aí de repente eu tava aqui, ele falou assim, Palumbo, e essa ocorrência em tal lugar? Era outra que a gente não sabia de nada, de repente ele tem que falar. Aí eu já ligava pros quartéis, ligava pros meus amigos de turma, cara, que tá rolando aí, passa pra mim, não sei o que. Era um sufoco, né? Porque o Datena, ele buscava ocorrências. Então, quer dizer, você tava falando de abacate, de repente fala Mas banana. o divisor de águas disso, você vai lembrar que você Sim. estava lá, foi o Twitter. Foi o Hoje- Twitter. Hoje X. O A gente Twitter. teve que educar a imprensa, falar, olha, o meio de comunicação do bombeiro é o, O Twitter. Twitter. Ajudou E, porra, 100%. E, bom, tanto é que a gente foi o primeiro órgão público a colocar o Twitter e naquele mesmo ano a gente ganhou o prêmio da revista Foi. Exame como o melhor E foi. Twitter de órgão, lembra? De comunicação. 2011, eu acho, né? 10. Foi, por aí. exatamente. Mas vamos falar um pouquinho aqui também, por falar em comunicação, a gente tem o nosso WhatsApp. Qual o número do nosso WhatsApp? Você não sabe, né? Não, então eu vou ler. É o... Ele já Ó, olhou não, pra você mim. vai Não, ler, ele- ó, ele tá já aqui, olhou tá aqui, pra tá aqui, ó. mim. Você vai, decorado. não, você Olhou pra vai mim. falar o número do WhatsApp. falar. Não, agora Chega atrasado, você não vai vou, falar, não, você vai falar agora. Você já chegou atrasado. Eu ainda tô descomprimindo ainda do trânsito. Você vai ler então o número do WhatsApp. Vamos lá. Com a voz do Casagrande. O Casagrande? Casagrande. Ou do Capitão André Rapaz, Elias? temos Não, um pode ser o talento cara. aqui, né? Ó, Capitão André Elias, tá? Aí, mano, é o seguinte, ó, na moral, grava um número aí do WhatsApp do Fundabão aqui da rádio, mano. De boa. É 91-207-1016. Vou repetir aqui, tá, mano? É 11 91-207-1016. Na moral, liga, compartilha e acompanha, mano. É nóis, hein? Boa, Dias. Então tá aí, até o número do nosso WhatsApp. Mande mensagem, comente o nosso programa, faça pergunta para os nossos entrevistados. Se a interatividade é boa, já tem interatividade aqui, ó. Clay Boneide. Tenente Olívia, colega de turma da minha filha Caete. Caete é filha de um bombeiro que trabalhou comigo. Fugiu o nome Aí, dele tá agora. vendo? Tá vendo? É a idade, Dobrou né? o número, também tô do primeiro GB. cuidado também, velho. História de vida top. Parabéns por levar as mulheres. Regaço. Ó. Eu, já primeiro Um já abraço recebeu. pra Caete. Saudades, amiga. Tá na escola de educação física agora. A Caete tá na escola? Ela passou no concurso e tá lá estudando. O pai dela trabalhou com a gente no primeiro GB. Muito E ela tempo. foi do primeiro GB Ela também. foi muito do tempo. primeiro GB também. É isso aí. É isso aí. Tá aí o WhatsApp. Compartilhe. Bem, o assunto hoje aqui é falar sobre as mulheres no bombeiro. Já podemos fazer o primeiro link? Como é que estamos aí? Eu dependo aqui da técnica. Podemos fazer o primeiro link? Um pouquinho? Então tá bom. Então, quando a gente não faz o primeiro link, nós vamos falar aqui com uma bombeira muito especial. Nós vamos falar com a Poleone. Sabe quem é? Poleone? Não conheço, você conhece? Você sabe quem é? Conheço, ela trabalha aqui com a gente agora no CBM, mas ela foi, salvo engano, do primeiro GB também. Nossa, Também foi do primeiro GB. sempre puxa Já tá aí? saquismo. Poliane tá aí ao vivo? Vamos ver, cadê ela? Não ouço ainda. Tá. Enquanto isso. Foi? Não. Tá bom, então enquanto ela não entra, Maria Rosa, vamos falar um pouquinho com você. Maria Rosa, eu conheço pelo menos umas 2 ou 3 histórias muito boas suas, tá? De ocorrência. Tá? Boas. Excelentes. Uma, inclusive, que eu acho que você recebeu o PMZ, não tenho certeza. A da caixa d'água. A da caixa d'água. Do ambiente confinado. Eu estava na escola ainda quando você atendeu O essa senhor ocorrência. estava na escola. Foi uma das últimas ocorrências que eu atendi como comando de área, né? Uma ocorrência aí que foi para fechar o meu período de comando de área e mostrar a importância de treinamento, importância dos cursos de especialização, né, na vida do bombeiro. Hoje eu tenho uma frase que eu gosto de repetir muito, que somos todos salvamento, independente de qual salvamento nós estamos executando, porque os salvamentos se interligam, né? A gente tem o salvamento em altura, tem o salvamento aquático, tem o salvamento terrestre, e unido aí também tem o mergulho, que não tem o nome de salvamento, mas acaba salvamento, mas claro. é salvamento. E aí, nessa ocorrência, essa ocorrência da caixa d'água foi paga como afogamento. Eu fui para uma ocorrência de afogamento e cheguei lá e me deparei com uma caixa d'água de 20 metros de altura.
É aquele acidente clássico do pessoal fazendo manutenção, pintura e Isso. apaga, né? Se intoxica e Isso. apaga dentro da caixa. Não acredita que vai dar com ele, né? Ou são pessoas, às vezes a empresa contrata um serviço mais barato e aí no final das contas o barato sai caro, né? Proteção respiratória não existe, não existe Zero, segurança, linha de trabalhador com uma corda amarrada na cintura, pintando a caixa d'água, o ambiente ficou tóxico, não tinha ventilação, né? E ele apagou e tava lá no fundo da caixa d'água. E aí vazia. praticamente as viaturas de Guarulhos empenhadas e aí somente o comando de área para atender essa ocorrência. O comando de área era eu e mais 2, o motorista e o auxiliar. O meu motorista ficou na viatura, eu e o auxiliar nos equipamos, a ocorrência de espaço confinado, com altura, e até então nós não sabíamos ali qual era o nível de água nessa ocorrência, né? Então, nos equipamos, subimos 20 metros de altura e fizemos o salvamento desse operário que depois que retirado desse ambiente tóxico, voltou a respirar. Que coisa, hein? E voltou a consciência Esse imediatamente. tipo de ocorrência, Maria, é um regaço, a gente sabe, eu já atendi ocorrência assim quando era tenente, capitão, é difícil e ela é muito recorrente. A gente teve agora, recentemente, não sei se vocês acompanharam, já até entrevistou como é que é o nome do menino? O Aragão. O Aragão, lá do Noroeste Paulista, que atendeu exatamente uma coisa, de folga, né, num caminhão, pipa, né, de transporte de produto perigoso, 2 pessoas E ele sem Com equipamento nenhum. sem proteção respiratória. É um verdadeiro caso de herói, né? E essa ocorrência que se o bombeiro não estiver treinado, Não, ele se não. torna uma vítima Se também, torna né? vítima. Nós temos aí grandes Sim, histórias, sim. né? Que a gente nem vai ficar citando aqui, mas temos várias histórias de bombeiros que entram para fazer o atendimento dessa ocorrência e não saem, É verdade. porque vai despreparado para esse tipo de ocorrência. Por isso né? que a gente De espaço entrevistamos confinado. fala de novo o nome do menino que eu esqueci. O Aragão. O Aragão. Foi um herói, né? E Um assim, herói. eu falo de experiência própria, né? Eu posso contar uma experiência rápida aqui. Hoje é dia das mulheres, mas vou abrir um lugar se for não tem rápido. problema. Não, rapidinho, ela tá falando de que os bombeiros ficarem. Toda ocorrência nós temos que acreditar. Por mais simples verdade, que seja. é verdade. Uma vez na Praia Grande, o guarda-vida virou um barco de pescador no canto do forte, o mar virado, ondas de 3, 4 metros, virado mesmo, uma chuva, tempestade, e eu entrei para amarrar uma corda, um colega falou assim, eu era recruta de GBMar, né? Ele falou, amarra, vai com a nadadeira. Eu falei, não, eu só vou amarrar aqui na ponta. Foi o tempo de eu colocar a corda, o mar já me puxou lá para dentro, já começou, tomei uma pá de caldo, pancada, Pois fui tem que jogando. acreditar no ocorrência. Então, depois desse dia aí, eu fiquei ligeiro. Convidados, como eu falei, um programa de 4 patos peludos. A gente recebe hoje aqui com muita alegria mais uma vez a capitão Daniela, que é a comandante do GAED. A gente recebe o tenente Vitorino, que está assumiu recentemente o comando do Canil do Corpo de Bombeiros, e o nosso querido soldado Cavalcante, que está aí com a Sky. Falei que o programa era peludo de 4 patas, a nova recruta canina do Corpo de Bombeiros, né? Nós vamos falar já com ele. E a gente recebe no estúdio também o Cabo Gerson e o soldado Mazeiro, que são condutores de cães também, estão ali. Daqui a pouco a gente vai falar com eles também. Dani, muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. É um prazer, coronel. O senhor sabe, chamou. Chamou nem bem, que seja né? por educação, a gente... O senhor Não, chamou mas por educação, a gente vem. Você é uma grande colaboradora nossa aqui desde sempre da Fundabom. Desde quando a gente não era nem rádio ainda, o estúdio era bem mais simples, né? Fizemos grandes muito histórias, legal. contamos histórias aqui lá das experiências do bombeiro na Turquia, né? Que você participou várias vezes, Sim. obrigado. E hoje o tema é esse, né? Nós vamos falar sobre cães, né? Sim. Então a gente aí, a Fundabom, né? Nessa parceria forte, nós somos aí o órgão de apoio do Corpo de Bombeiros, a gente adquiriu recentemente dois novos integrantes do canil, né? 2 cadelas, a Kiara e a Sky. No colo do Cavalcante a gente tem aqui a Sky, os belgas de Malinois, porque a gente tem que manter o plantel funcionando, e recentemente nós aposentamos uma guerreira, uma heroína canina, que foi a Hope, certo, Sim, Daniela? Foi a Hope. Logo mais a gente vai fazer outra solenidade da Cleo, né? Na verdade a Cleo já aposentou, uns dias também. Nós mostramos a solenidade da aposentadoria Da Hope, com certeza. né? A Hope esteve com a gente lá na Turquia, Rio Grande do Sul. Teve uma história bacana com uma criança, né? Foi a Hope, né? Lá na Turquia. Sim, que a nossa base de operações ficava do lado de um abrigo em que tinha uma família, tinha um senhor, uma senhora e os pais dessa criança também, né? E ela todo dia vinha
na nossa base para mexer com as cadelas, e ela se encantou, por sei lá por quê, pela Hope. Então era engraçado ouvir ela gritando assim, Hope, Hope. Então no meio de tanta Tristeza, desolação. você escutava Hope, Hope, Hope. A criança brincando com a roupa. É. E que era a esperança, na verdade. né? Então vira um misto de coisas, né? Nossa, fantástico. Duarte, você com a nossa querida Sky aí, vai ser o condutor, vai formar o binômio. Na verdade, você vai estar com a Kiara, né? A Kiara são duas, viu, pessoal? A gente só tá com a Sky aqui no estúdio. A Kiara tá em adaptação ainda, né? Tava lá meio dorzinha de barriga, viu só a Sky hoje. Hoje estou aqui com a cadela Sky, né? Só aproxima um pouquinho. Iago. A gente vai falar um pouquinho sobre os nossos serviços, né? E assim também desde a nossa escolha dessas cadelas, o porquê que elas vieram pra gente e como que vai ser daqui pra frente, né? Olha aí, ó. Eu tô achando o máximo, porque o Malinois é agitado, né? Ela tá colaborando a Sky com a gente, né, o Cavalcante? Até que ela tá indo bem, né? Pela primeira vez, acho que ela curtiu também o ambiente. Vitorino, você assumindo agora aí o canil do Corpo de Bombeiros? Boa noite. Boa noite, comandante. Cheguei recentemente, né? A convite aí da capitão, do Major Daniel, para integrar o time aí do GAED. Então tô lá com o Danilo. O Danilo é o comandante do canil ainda, mas por uma transição, né? Já tem que fazer a transição, tem né? que fazer o estágio, né? O estágio, né? Os cursos que requer a área é muito específico. Então a gente tá lá ombreando junto. Que bom. Você começou a falar, Cavalcante, eu acho um negócio fantástico, né? Porque não é todo cão, né? Quero que você fale um pouquinho, né? Não é todo cão que serve para ser um cão de busca, né? Ser um cão de resgate. E também existe aí toda uma seleção do cão, né? Para poder ser treinável. Conta um pouquinho disso pra gente. Sim, hoje em dia quando a gente fala de cães de busca, né? São várias etapas que a gente aborda até o cão ficar pronto para o serviço, né? Então a nossa primeira etapa, eu digo que ela é a principal, é a escolha desse filhote, né? Então hoje, graças a Deus, a gente está numa parte muito técnica do nosso canil, então a gente já consegue ir atrás desses filhotes em canis que já formam cão para trabalho. Então essas duas cadelas já vieram de um canil que já fornecem para todo o nosso estado, fora para o bombeiro, mas para a polícia também, para GCM. Então essa escolha desse filhote, ela requer muitos critérios para que ela seja uma cadela que tenha o nosso perfil de trabalho, né? E também é muito válido lembrar que ela esteve apta naquela escolha, mas ela vai ter que fazer essa transição de ambiente, então ela vai para o nosso plantel para ver como que ela se adapta, como que ela reage aos nossos treinos. Então quando a gente fala que essa é a primeira etapa, porque tem outras etapas ainda, e pode ser que em um ponto que a gente achava que ela estava muito boa, ela falte com algo ainda, a gente vai ter que voltar e talvez até ir ao encontro de outra cadela para suprir isso. Então nada é tão certo assim, né? Não, eu até brinquei com a Dani, né? Quando você chegou, Dani, eu falei, o cão recruta, ele é mais ou menos como o recruta, né? Humano. Ele presta um concurso, ele entra na escola, mas não quer dizer que ele vai conseguir se formar. Pode, por alguma razão, né? Não ser apto em alguma coisa, e o cachorro não é diferente, né, Cavalcante? E muito mais do que isso, o cachorro a gente tem que também partir do primeiro princípio, que ele também, assim como nós, ele responde de uma maneira, então a outra já pode sentir um pouquinho mais um estímulo, e a outra já supera aquilo com uma maior facilidade. Então, assim como nós, eles também precisam desse tempo para eles começarem a se adaptar a tudo aquilo que for passado, né? Claro. A gente está passando aqui, quem está assistindo a gente pelo YouTube está vendo, né? Quem está pelo rádio não está, mas a gente tem um filminho aí que retrata exatamente o momento, né, em que você, o Iago, a Daniela, né, foram lá. Eu não sei se o Vitorino também estava, o Vitorino também estava, né? Foram buscar elas lá no canil, né? Sim. E a gente postou isso nas nossas redes, né? Em colaboração, em collab com o Bombeiro, e foi um monte de like, um monte de view, né? E só para vocês saberem, tá? A gente vai aqui os canais da Fundabom, eles vão contar a história, né, da Chiari, vão contar a história da Kiara e da Sky ao longo do treinamento até elas estarem prontas, né? Então de vez em quando lá, Cavalcante, seus treinamentos, você vai receber a visita lá da Vecom
Aproveito para mandar um abraço para a Bia Catão. A Bia Catão acompanhou vocês lá, esteve com a gente para fazer a captura de imagens e fazer esse clipe aí. Mas a ideia é que a gente vá ao longo do treinamento delas, né? A gente vai mostrando a evolução, ou não, né? Porque na verdade tem toda essa questão que você está colocando, né? Tem toda essa questão. Aí, esse dia já era a nossa segunda visita, né? Então, tipo, foi uma equipe uma semana antes, então eles fizeram os testes. Então, tipo, ó, pra você ver, a gente foi um tempo antes, foram feitos os testes, e lá no dia que a gente foi pegar elas, a gente já treinou um pouquinho ali para ver se era realmente aquilo que a gente viu naquela primeira semana. Então você vê que é algo muito mais complexo, né? Então, existe um protocolo, então, né, Cavalcante, né, Daniel, para escolher o cão, né? Sim. São testes que são feitos com o filhote. Sim. A partir de quantos dias você pode fazer já? Hoje em dia a gente prioriza pegar no mínimo com 60 dias. Que é a idade delas, né? Isso. Até porque nos primeiros meses de vida, os primeiros dias de vida, que varia até os 45 dias, a mãe precisa passar o primeiro contato com o mundo, vamos assim dizer, né? Então, se a gente pega essas cadelas antes desse período, a gente perde muita coisa que a mãe poderia ter ensinado para ela. E também vale lembrar que com 60 dias, os sentidos dela ainda não são os melhores do mundo. Então, por exemplo, algumas não conseguem ter o olfato tão forte ainda, a parte de visão também ainda não está totalmente desenvolvida. Então, já é uma fase que a gente sabe que a gente tem que avaliar esses pontos também. É uma fase bem curta de vida. Então, a gente prefere pegar com 60 dias de início. E aí você tem um protocolo de avaliação do cachorro. Sim, então a gente faz alguns pequenos testes na hora. Posso até falar um desses testes, né? O cão, seja cão de faro, de droga, seja cão de busca, a gente gosta muito de prezar pela caça alta. O que seria essa caça alta? Os cães, eles são carnívoros e caçadores, assim como os lobos, vamos assim dizer, né? Então, o instinto de caça é que faz o cão usar o faro. Porque o lobo, o cão, ele persegue aquilo que está visível, e aquilo que não está visível, ele usa o faro e fareja. Então isso é o básico da gente. Então aquele cão que tem esse instinto de perseguir as coisas, seja uma bolinha que está quicando, seja um paninho que passa na frente, ele persegue, ele corre. Então isso já mostra pra gente que esse instinto dele é muito forte. Então isso pra gente, a gente vai direcionar para lá na frente, que vai ser o nosso trabalho de faro. Então esse é um desses testes, né? Eu não sei se tem imagens aí, mas a gente faz o teste com uma cordinha, com uma bolinha quicando, e elas querendo ir atrás. Isso mostra que, tipo, que ela tem vida, que ela quer, nem todos da ninhada têm a mesma vontade, né? O mesmo ânimo, né? Do exatamente. E quando a gente fala de cão de busca, nós temos que pensar que elas vão trabalhar em diversos cenários. Então, por exemplo, aquele cão que tem medo de barulho um pouco mais forte, a gente vai trabalhar em área quente, né, igual a gente fala, que vão ter barulho de máquina trabalhando. Então, alguns cães logo nesse início já demonstram que não tem esse perfil, já sente mais um pouco. Tem que embarcar em aeronave? Tem que. Exatamente. Então é um mundo muito amplo, né? Então, igual eu disse, por isso que não tem como a gente falar que esse cachorro está apto de início, ele está apto somente naquele teste, porque ele ainda nem viu metade daquilo que a gente vai mostrar para eles. Claro. Ô, Vitorino, fala um pouquinho pra gente assim da ferramenta, o cão como ferramenta mas vamos começar do começo, né? Tudo é bom de começar de começo. Smith, fala um pouquinho pra nós aí da tua vivência, claro que você acompanha isso há muito tempo. Como é que começou essa história aí do bombeiro, do Corpo de Bombeiros, tem um olhar, tem uma preocupação com essas questões da suicidologia? De onde veio tudo isso aí? A pessoa que mais tem a credibilidade de falar está por vir, né? Daqui a pouco chega aí. Ele que iniciou os estudos, isso já há mais de 15 anos, um estudo formal mesmo a partir de 2015, 2016, né? Que foi com o Coronel Diógenes, né? Ele implantou, começou a colocar ciência dentro dessa temática, começou a pensar junto com outras cabeças, lógicos, né? Começou a falar de uma maneira de abordar um tentante, que é o termo técnico que a gente utiliza, um tentante, porque se a gente fala suicida, a gente
carimba aquela pessoa naquele momento triste da vida dela e não é isso, difícil, né? Não é isso. Isso. Então a gente atende às tentativas de suicídio e aí nasceu toda uma técnica, nasceu um protocolo que hoje está muito solidificado. A gente está indo agora no mês de maio para nossa 29ª edição lá na escola. Então é o 29º curso. 29º curso, né? Então a gente tem mais de 800 abordadores no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo formados. Fora em outros estados, né? Que a gente já ministrou esse curso, quase no Brasil inteiro. Inclusive fora do país também. Vamos falar disso também daqui a pouco. Então foi assim que nasceu. A minha história nessa temática, Coronel, eu sou formado no CBO em 2014, fui para operacional no segundo GB, um GB tradicional aqui da Zona Norte e região central também, que me espantou o número de ocorrências que atende de tentativas de suicídio. Eu não tinha ideia, antes de realmente ir para o operacional, me formar na escola e ir para o operacional, o quanto que isso era demandado, né, do operacional no Corpo de Bombeiros. E naquela época, que foi o início dos estudos mesmo, não tinha uma padronização de atendimento, não tinha uma doutrina. Tinha o que a gente chama hoje vulgarmente de engana e agarra. O engana e agarra, né? Exatamente. Era a técnica utilizando rapel de impacto, aquelas histórias todas lá que eu fiz no meu curso de altura em 2003, né? Era o que a gente tinha, né? Exatamente, comandante. E aí, até no salvamento de altura foi meu primeiro curso, em 2015 já, né? Foi meu primeiro curso, salvamento em altura. Na época, a gente já mudou isso, né? A gente já está alinhado com uma doutrina humanizada para esse tipo de ocorrência, né? E na época era essas técnicas, rapel de impacto, salto da ponte. E... Tem mais isso aí, a gente já colocou em algumas. Plasticamente o negócio é bem bacana, mas né, questionável aí do ponto de vista da eficácia, né? Exatamente, não só do ponto de vista da eficácia, Coronel, mas agora da segurança também. Da segurança para os bombeiros, a gente presencia, né? Ou a gente ouve relatos aí de várias técnicas, dessas técnicas mais agressivas, dando errado por aí, né? É um ponto de discussão também dentro dessa temática que a gente está não é pacificado esse entendimento, né? Que na minha opinião, na minha modesta opinião, é o mais, como é que eu vou dizer? É o mais eficiente, é o mais eficaz, como eu já disse, mas a gente sabe que existem algumas divergências aí, enfim. Mas o tema não é esse, o tema a gente fala daquilo que é nosso e que está dando certo. Exatamente. Né? Mas aí vem a grande mudança. Estou dando a minha experiência de vida aqui, porque eu acredito que seja de muitas pessoas. Quando é nos apresentado a abordagem técnica, a tentativa de suicídio, que você começa a entender que aquela pessoa ela está inserida num contexto de suicidologia muito complexo, né? A gente começa a observar a ocorrência por outro prisma, que é um prisma técnico e humanizado, porque a ocorrência para o bombeiro termina no momento que a gente coloca ela em segurança dentro do resgate. Mas para aquela pessoa que estava naquele momento de crise, né, a ponto de querer se jogar de uma ponte, por exemplo, ali é só o início de um tratamento. Exatamente. Né? Então, quando a gente entende isso daí, isso muda a nossa forma de atuação, já pensando no tratamento futuro. E esse olhar é fantástico, você se colocar no lugar, né? Porque pensar, como você mesmo disse, aquele início é uma situação extremamente difícil, uma situação para a pessoa, né? Para os familiares, para todo mundo, mas que a partir dali vai ter que se ter um olhar terapêutico, vai ter que ter um olhar dentro do campo da psicologia, da medicina, da psiquiatria, enfim, uma série de coisas que vão requerer um esforço não só da pessoa, que muitas vezes não tem condições de fazê-lo, mas de todo um suporte familiar, de amigos, da sociedade, enfim. Então, eu acho que você foi muito isso que você falou, a sensibilização que o bombeiro passou a ter de entender, né, que não é só um problema que ele resolve e a viatura vai embora. Não é simples, né? Existe a consequência daquilo tudo. Exatamente, comandante. Não é uma ocorrência simples que o bombeiro coloca o local em segurança e retorna para o quartel aguardando outra coisa. Apaga o fogo, faz o rescaldo, o local em segurança vai embora. Não é. Não, ela é muito mais complexa, né? A mente humana, né? É muito mais complexa do que a gente tem notícias, né, Rodrigo, de que depois da pandemia, disse, né, que a terceira onda da pandemia
são as questões mentais. Sim. Né? E a gente vê, enfim, as estatísticas, o aumento. Primeiro, boa noite, Rodrigo. Oi, Mais boa uma noite. vez, você está aqui. E você também é uma pessoa que tem lá um papel muito importante na Escola Superior de Bombeiro. Te conheço desde a época. Você está lá ainda, né? Do resgate, né? Pensou em resgate na Escola de Bombeiro, tem alguns nomes que a gente já associa logo. Um deles é o Rodrigo, né? E você também está imerso nessa questão há bastante tempo. Sob o seu ponto de vista do treinamento, sob o seu ponto de vista das pessoas que estão sendo treinadas. Qualquer um pode ser um abordador, qualquer bombeiro pode fazer esse treinamento? Bom, nós temos um processo seletivo. Esse processo seletivo ele tem o objetivo de identificar algumas características importantes. A primeira delas é que o bombeiro seja alguém que tenha a capacidade de oferecer uma escuta compassiva na ocorrência. É claro que a técnica hoje ela é difundida para todo o efetivo. Nós temos aí nos nossos estágios de aperfeiçoamento profissional a transmissão de algumas informações para os primeiros atendimentos da ocorrência, mas o grupo de bombeiros que são abordadores, eles passam por uma seleção. Existe uma série de características que precisa existir no bombeiro, né? Como todas as outras áreas do Corpo de Bombeiros, que esse bombeiro ele precisa apresentar para que ele seja um abordador técnico, né? E a primeira delas é essa capacidade de ouvir compassivamente, sem julgamento. A empatia que tem que existir. Isso, né? De oferecer, né? A gente oferece para esse tentante no local da ocorrência o sentimento de compaixão, de acolhimento. Então, durante o treinamento também nós vamos mudando essa visão durante a capacitação para que o bombeiro enxergue que ele vai por uma ocorrência hoje e que do outro lado tem alguém que tem uma história, né? Inclusive, até o capitão falando aí do início da história da abordagem, né? O coronel Diógenes, ele conta do Alcides, que estava lá na torre de telefonia, lá na Avenida Campanella, e que era mais um suicida na época, chamado de ainda suicida, chamado né? Suicida, né? E quando ele chega lá, a única alternativa era ouvir o Alcides, né? Porque não tinha outra coisa a fazer senão isso. Então hoje é uma quebra de paradigma. O bombeiro ele vai para a ocorrência, ele precisa entender que ele vai entregar o tempo necessário para ouvir, não mais para agir, né? A atuação não é uma atuação ativa e sim uma atuação passiva. É porque o que assim, fica muito claro para todos nós, né? Esse tipo de ocorrência, se é uma coisa que não existe, é a compressão de tempo. Não é a necessidade de resolver logo. É muito relativo o tempo. Muito relativo, né? Vai levar o tempo que tiver que levar. Não temos aquela, por exemplo, olha, vamos resolver logo esse acidente aqui, já vítimas da socorrida, precisa liberar o trânsito, é outra coisa, né? Nós estamos falando de um negócio que pode demorar de minutos a muitas horas. Há muitas horas. A gente tem caso que durou mais de 10 horas, 12 horas, uma abordagem técnica, né? A gente tem estatística do sucesso disso, Smith? Temos estatística, né? Foi feito um estudo pelo Capitão Franco, lá da escola, né? Em que ele... Aliás, aproveitar e mandar um abraço aqui pro Capitão Franco, pra esposa Maria Rosa e a tropinha dele. Né? A tropa, ele tem quase um time de futsal, viu, coronel? Filhos, abraço à família. Então, ele é um cara que pesquisa, né? Ele é um cara que coloca ciência, fundamento nas técnicas, né? E ele fez um levantamento de 2025 até 2024, pegando o número de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros e fazendo uma correlação do tempo despendido. Quem chegou? Chegou a pessoa. Chegou atrasado? Não, chegou no horário. Tá ao vivo, tá? Já tá aí, já. Tá rolando. Eu tô à vontade, eu tô em casa, caramba. Olha, eu ia fazer um bullying com você, mas eu não vou fazer. Mais um? Boa noite. Não é politicamente correto. Boa noite. Aqui, né? Qualquer uma. Chegando aqui com a gente o nosso querido Coronel Diógenes. Estamos falando de você no começo, né? Obrigado. Que é o criador da técnica. Aqui tá seus pupilos, né, Diógenes? Criador. Somos, né? Somos criadores, né? Porque eu preciso fazer algumas menções aqui. Primeiramente, boa noite aí. Boa noite aos parceiros de comer o pastel de nata pra caramba, né? Vamos falar disso. Mas somos, né? Porque afinal de contas, eu acho que no momento que eu mais, né? Não eu, mas assim, a técnica mais precisou crescer. Tinha um homem sentado na cadeira lá do comandante da Escola Superior de Bombeiros que falou assim, voa, só não me traz problema, né? E aí, então, é bom que todos saibam, né, que o Coronel Pavão foi a pessoa que deu liberdade de manobra, né? Como dizem aí no fronte militar. Deu liberdade de manobra e aí foi quando a gente começou a ter projetos com o metrô, aquelas coisas todas. Eu corri o risco, né?
Um risco bem complicado. De vez em quando chegava uma denúncia, mas tudo bem. Jorge, a gente vai continuar o papo. Ele estava no meio de uma. Ele estava falando para nós, Jorge, eu fiz o seguinte questionamento para o Smith: sobre se já existem ferramentas hoje que mede a eficácia, a eficiência do método. E você estava falando dos estudos do Capitão Franco. Isso, ele é um estudo, comandante, que a gente tem como referência. Então, o que foi feito, né? Ele pegou as ocorrências dentro dessa época, né? E o que foi concluído? Que de acordo com quanto tempo passava durante uma abordagem de dissuasão, quanto mais o tempo passava, maior era a chance de sucesso. Maior era a chance daquela vítima desistir da tentativa e visando assim um tratamento posterior muito humanizado. Então esse estudo foi feito, a gente já é uma técnica já comprovada cientificamente pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, e todos os outros protocolos então começam a girar em torno dele, de salvamento em altura, por exemplo, que era o que a gente estava conversando, né? Porque agora sim a gente tem uma ferramenta técnica com eficiência demonstrada. Não, com certeza. Jorge, e você aí como, vamos dizer assim, o pai da criança, né? Não, deu o primeiro chute, né, na partida, Eu sei que você tem muita história e tal, da criação, da evolução, da sedimentação, mas eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre como é que isso transitou, né, fora do Corpo de Bombeiros, somente na questão da aceitabilidade do mundo acadêmico, do mundo científico, do mundo da saúde. Comente um pouco sobre isso com a gente. Bom, mais uma vez, obrigado, Pavão, pelo convite, viu? Então, na verdade, assim, quando a gente percebeu, né, quando eu percebi que a abordagem técnica, ela não ia, de alguma forma, emplacar só no meio militar, né, porque ela foi, né, ela nasceu, os primeiros estudos começam em 2005, 2006, e ali, de alguma forma, tinha uma demanda reprimida nas tentativas de suicídio, né, por todo o país, no atendimento a esse tipo de ocorrência, que deu um boom. Inclusive, na época, você estava na escola lá, que deu um boom de atendimento para que as pessoas... E aí eu comecei a me vincular, né? Eu falei, a gente tem que dar credibilidade para uma técnica, porque não adianta falar assim, ó... é lógico que lá em 2005, até antes e agora também, existem centenas de psicólogos, de psiquiatras que sabem muito mais de suicidologia do que a gente. Só que era primeira vez um bombeiro no Brasil falando sobre isso. Mas por que o bombeiro? Porque o bombeiro atende. Porque o bombeiro é o cara que vai lá, né? É o cara que tira esse cara da ponte e vai levar pro consultório. Da ponte, da torre de telefonia, da torre de alta tensão. Ele tem um lema, né? Tá escrevendo um livro, como eu já disse, né? E fala em inglês, depois você fala em português o seu livro, Valdir. Primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite aí, é um prazer estar aqui, né? Toda a equipe, o senhor coronel também, muito obrigado aí pelo convite. Prazer também que o nosso subcomandante está falando sobre essa situação em Mianmar, né? Mas falando sobre o meu livro, né? Futuro livro que eu estou escrevendo, né? From Where I Come, It's Not Allowed to Give Up on Dream. Então, de onde eu venho, não é permitido desistir de sonhos. Sensacional. Então vocês vão saber um pouquinho de onde eu vim, é óbvio. É isso aí. Bom, é a sua história de vida, né? É uma inspiração, eu tenho que dizer isso, né? Sempre achei. E eu sei que você começou vivendo, né? Por muito cedo, né? Você começou a viver numa comunidade, como dizia antigamente, numa favela, né? E aí, Valdir, como é que é ser um garoto preto na década de 70, 80, vivendo numa favela, como se dizia na época, hoje a gente chama de comunidade? Na verdade, a gente quando é criança, nós temos sempre alguns sonhos, né? E eu sempre tive um sonho, e o meu grande sonho era ajudar minha mãe pra gente sair daquela condição. Eu catei no lixo, eu me alimentei, assim, totalmente errado, vindo do lixo. A gente disputava a favela que eu né, vivi por mais de 20 anos. A gente disputava um cotoco de vela, porque era a favela da funerária, né? Lá, o complexo da favela funerária, lá no Parque Novo Mundo. Então ali, na época, né, hoje tem muito mais que isso, mas na época tinham 3 grandes favelas, né? Tinha a favela da Marconi, a favela própria da funerária e a favela São João. E eis que para o pessoal que morava ali, surgiu um lixão, né? Lá atrás, né?
E a gente, todos que estavam lá, se alimentou do lixão, pegava ferro, pegava cobre, tudo que dava para vender, a gente garantia a mistura trabalhando dessa forma. Muito pequeno, mas já era lutador aí, já lutava pela vida. E é isso. É uma origem muito extremamente na linha, né, da pobreza, da miséria, por uma condição social que você foi acabar parando lá, sua família, mas sempre foi um garoto de sonhos, né? Você foi você alimentava sonhos. Que sonhos que você alimentava nessa época, Valdir? Muitos sonhos. Um deles, como eu já disse, era tirar toda a minha família da comunidade, e Deus nos abençoou no futuro, né? Era um dos sonhos. Eu queria ser jogador de futebol, como todos ali da comunidade. Um dos meus primeiros apelidos, na verdade o único apelido que eu tive na vida foi Pelezinho, por gostar de futebol, mas na verdade eu fui, entre aspas, colocado na situação, porque a única diversão que a gente tinha era um campinho, né? Um campinho de futebol ali na frente da comunidade, onde estava o Ozen, onde tinha um posto policial com 2 policiais, que, entre aspas, dava segurança para toda a comunidade. E ali foi me apresentado o campinho e eu, óbvio, né, desenvolvi algumas habilidades jogando ali, mas eu nunca deixei de estudar e nunca deixei que alguns sonhos meus deixassem de se realizar. Eu sempre era focado nisso. Então eu costumo dizer que eu tenho 2 grandes, né, paixões, né, o estudo e o esporte, mais precisamente o futebol. E o futebol, e você tentou, eu sei um pouquinho, né? Não me lembro tudo, mas um pouquinho da sua história que já me contou. Você tentou, forte essa história do futebol, porque realmente você era um garoto. Você joga bola até hoje, que eu sei, mas você tinha uma excelente habilidade no futebol já nessa época, desde garoto. Sim. Eu comecei cedo, com uns 4, 5 anos, a gente já chutava a bola lá, né? E aos 12 anos eu tive que trabalhar. Aí fui trabalhar. E aí mesmo trabalhando, continuei jogando. Quando eu tinha mais ou menos uns 15, mais ou menos 16, não existia na época escolinha de futebol, né? Isso é coisa moderna, se aprendia na rua mesmo, o famoso futebol de rua, raiz, arrancando o dedo. Arrancando a tampa do dedão? Arrancando a tampa do dedão, chutando bola pesada, de capotão, num campo, via de regra, né? Onde tinha pedra também, vidro e outras coisas mais, né? Aquele campo de terra. E aos 15 para 16 anos eu despertei o interesse de um senhor chamado Sr. Zag, né? Que eu agradeço até hoje, que me apresentou o mundo do futebol, me levou lá no Guarani. No Guarani. E eu passei nos testes lá no Guarani, né? Ele já tinha um filho lá e ele acabou me levando lá, né? O filho dele chamava Aurélio, né? E ele acabou me levando lá. E eu passei nos testes. Só que quando eu estava nessa época aí, nós tínhamos um desafio muito grande. O Guarani, ele formava muitos bons jogadores, e quem estava acima de mim simplesmente foi o time quase inteiro que foi campeão brasileiro, se não me engano, de 1978, brasileiro, o Guarani, o único time do interior campeão brasileiro. Guarani. Então, em determinado momento, o senhor Pupo Gimendes, né, ele chegou em mim e falou: não quero perder você, então eu vou te mandar você ir para o Saad de São Caetano, que era onde é um amigo, era também um time muito forte, só que era de São Caetano aqui, né? Era mais perto para mim, eu não tinha a mínima condição de se manter lá em Campinas. Se manter lá. E aí fui pro Saad de São Caetano, aí cheguei até um pouquinho mais longe, Internacional de Bebedouro, e aí tem uma história interessante, se você me permite. Claro, nós estamos aqui para contar a sua história. Que é longa, hein? Tem muita coisa. É impressionante, vocês vão ver. Então, se me permite, né? O que me fez tomar a decisão lá na frente, né? Claro que nós vamos voltar a algumas coisas da comunidade lá desde pequeno, mas o que me fez tomar a decisão Camargo não entra mais, tá? Foi exatamente o fato de eu estar jogando num time da Internacional de Bebedouro contra o Bandeirantes de Birigui, em um dos campeonatos. E aí, é óbvio, né? Era a 2ª divisão já nessa época, e o couro comeu. Resumindo, é isso, né? E
eu vi 3 policiais. Ele deu proteção pro árbitro, deu proteção pro meu time, que era o Internacional Bebedouro, deu proteção pro Bandeirante de Birigui, e a torcida não entrou, e aquilo ali me chamou a atenção. Com 3 polícias. Com 3 polícias. Eu falei, eu cheguei a ver coisa assim nessa época. Que força é essa? E aquilo ficou na minha mente. Eu era muito jovem, mas aquilo ficou na minha mente. Lá na frente, né, no decorrer da história, você vai ver o quanto foi importante e isso mudou minha vida. A sua decisão, que aí Minhas você decisões. resolveu ser policial militar. Exatamente. E bombeiro, evidentemente. Exatamente. Valdir, então tá, a origem, né, de uma comunidade, de uma favela, surge o esporte, o futebol, você sobrevivendo, seu sonho era tirar você, né, você tirar a sua família daquela condição, vem o futebol. Futebol foi até quando? Quando é que tem essa virada? Bom, futebol não foi, eu tenho que fazer alguma coisa. Como é que foi isso aí? Até 20 anos. Na verdade, assim, eu trabalhei dos 12 aos 15, 16 anos. Acumulei um dinheiro para poder tentar sair da comunidade. Que aí você já ganhava um salário como jogador, você tinha ali uma fonte de renda. Então, eu tô falando dos 12 aos 16. Aos 16, eu ok. acumulei um dinheirinho, que eu sempre gostei de pensar no futuro. E aí depois dos 16 eu fui até 20. Fui até o profissional, na época, contrato de gaveta, né? O pessoal falava, o amador profissional. Você joga no profissional, mas o seu salário é de amador. É de amador. Mas é coisas de do uma futebol, época, né? e de uma época. Eu entendo muito bem hoje. Mas foi até os 20 anos. Até os 20 anos. Lembrando que eu entrei na PM com 20 anos também. Você entrou com 20 anos. Aí foi essa virada de chave. Aí você tinha essa visão aí do policial, tal. A gente tá passando algumas imagens suas aí, ó. Ah, é. Aí. Ó, minha mãe, ela é viva até hoje. Graças a Deus. Dona Edith. Dona Edith é a minha heroína, né? Ela realmente é a minha heroína na forma de mulher. Eu acho que não existe mulher mais... As mulheres em si, na verdade, né? Elas têm uma força que elas fazem com que tudo aconteça, né? E se falar de filho, ela faz de tudo. E você pode perceber aí, né? Eu fui um filho um pouco diferente da minha família, porque, como você disse no começo, né? Eu sou filho de um pai diferente dos meus outros 2 irmãos. Mas eu cansei de ver a minha mãe, ela realmente me defender quando uma outra mulher falava de mim, falava assim, ó, seu fulano, né, o meu irmão, vai ser gente boa, mas esse neguinho aqui não. Era o que bastava pra essa senhora. Virava uma leoa. Essa senhora de 1,50 m, se tiver, né, virar uma leoa. É isso aí, o pior perdido é aquele que não quer se encontrar. São frases que estão no meu livro. Vamos falar um pouquinho disso. Só para você falar. que tá vendo o programa aí, eu já vou falar da sua rede, né? Tá. É Comandante Valdir. Se você for lá no Instagram, Comandante Valdir, é o Instagram do Tenente Coronel Valdir, e lá ele tá contando a história dele. Para cada imagem tem uma história que, na verdade, já essas histórias que estão lá no seu Instagram já são partes, né? Cada foto, evidentemente, linkado a uma parte da sua história. É isso, né? Exatamente.